Boa noite, quinto ano. Boa noite, famílias. Estão se cuidando? Estão ficando em casa? Para ficar, porque eu sei que logo estaremos aqui de volta. Hoje nós iremos estudar com os livros didáticos de História e Reforço. No livro de História, vocês vão abrir na página 21 e 22. 21 e 22. E qual é o assunto do quinto ano? As expedições. Vamos lá conhecer e entender como foi as expedições? As expedições. Portugal, ele queria manter o comércio com as Índias. Ele queria expandir o Brasil. Ele queria descobrir novas rotas. Lembra que isso aconteceu? Vamos lá. Portugal queria aumentar o comércio com as Índias, mas sabia que deveria expandir o Brasil para conhecer melhor e descobrir suas riquezas. Então, a partir daí, ele iniciou as expedições. Foram 2 expedições. A primeira expedição foi a expedição exploradora, que chegou no ano de 1501, chefiada por Gaspar de Lemos, que tinha como finalidade explorar o litoral. Os portugueses eles deram os nomes dos santos aos acidentes geográficos ocorridos durante a expedição. E quais foram esses nomes? Vamos lá. Como Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Baía de Todos os Santos, ficou conhecido com os acidentes geográficos que aconteciam nas expedições, porque foram os nomes dos santos que os portugueses colocaram. E também eles observaram que o Brasil ele não era uma ilha de Vera Cruz, então eles mudaram o nome para a terra de Santa Cruz. E também eles observavam a quantidade de pau-brasil que existia, que os índios conheciam o pau-brasil como madeira ibiripanga, madeira ibiritanga, tia pronunciou errado, madeira ibiritanga, que era uma madeira de cor vermelha, como os índios conheciam. Essa foi a primeira expedição, que pelos acidentes geográficos, alguns litorais receberam os nomes de santo, como tia Janeide já explicou. A segunda foi no ano de 1503, que foi a segunda expedição exploradora, que foi chefiada por Gonçalo Coelho, com a ajuda de Américo Vespucci. Eles tinham como finalidade verificar as riquezas existentes no Brasil e criar feitorias. Feitorias essas seriam o quê? Criar um depósito para colocar a madeira, que seria o pau-brasil. Para quando os navios chegassem no porto do Cais Forte e no porto do Rio de Janeiro, pudessem embarcar com as madeiras. Isso foi a segunda expedição, onde foi chefiada por Gonçalves Coelho, com a ajuda de Américo Vespucci, que queria fazer feitorias. Feitorias seriam quais essas? Fundar um depósito para colocar as madeiras do pau-brasil. Entenderam a diferença da primeira para a segunda? Quando os franceses descobriram que havia um pau-brasil, eles passaram a explorar, a expandir as terras de Portugal. Com isso, aconteceu outra expedição. Dessa vez, essa expedição seria uma expedição diferente. Em vez de expedição exploradora, seria uma expedição de guarda-costa. Já que os franceses descobriram as nossas riquezas, as riquezas de Portugal, eles passaram a contrabandear o pau-brasil. Então, o rei de Portugal, ele fez uma nova expedição
que ficou conhecida como Expedição de Guarda-Costa em 1516, que foi chefiada por Cristóvão Jacques, que tinha como finalidade destruir as feitorias dos franceses. Essa expedição de guarda-costa, que foi chefiada por Cristóvão Jacques, ela tinha o quê? A finalidade dela era destruir as feitorias feitas pelos franceses para traficar o pau-brasil, não foi isso? Então, em 1526, o rei mandou uma nova expedição de guarda-costa, mas essa expedição não estava dando certo. Por quê? Porque o litoral era muito extenso e havia poucos homens para chefiar. Então, no ano de 1526, essa expedição não deu certo, pelo tamanho que era o litoral e pela quantidade de homens que tinha para chefiar. Foi então que Cristóvão Jacques aconselhou a povoar ao rei de Portugal, povoar o Brasil. Vamos entender como foi esse povoamento. Em 1530, chegava ao Brasil a expedição colonizadora. Sabemos que colonizar é povoar. Chefiada por Martim de Afonso de Souza, que tinha a finalidade de garantir posse das terras, fundar núcleos de povoamentos e defesa. Essa exploração do litoral brasileiro era em busca de riquezas e combater o contrabando de invasões dos franceses. Então, no ano de 1530, a expedição foi a expedição colonizadora, que era povoar o Brasil, em que a população, o povoamento, ia defender as terras brasileiras e ia impedir a invasão dos franceses. Então Martim trouxe com ele colonos, instrumentos agrícolas, sementes, plantas e animais domésticos, entre outros. Ele fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Hoje é a cidade de São Vicente, em São Paulo. Então, ao colonizar, Martim de Afonso também trouxe alguns instrumentos agrícolas, sementes, plantas, animais domésticos e fundou a vila, que é a Vila de São Vicente, que até hoje existe em São Paulo, a Vila de São Vicente. E também ele plantou cana-de-açúcar. Foi o primeiro governador a criar um engenho. Em 1532, o rei de Portugal mandou uma carta para Martim de Afonso, informando que iria dividir o Brasil em capitanias, devido ao ataque dos franceses, para evitar o ataque. Então, no ano de 1532, o rei de Portugal, ele escreveu uma carta para Martim Afonso, dizendo que ia dividir o Brasil em capitanias, que por conta da invasão dos franceses. Então, e também do contrabando que os franceses estavam fazendo para o Brasil, não era isso? Em 1533, Martim Afonso de Souza volta para Portugal. Dessa maneira, entendemos como aconteceu as expedições. Baseada nessa explicação, nós iremos agora resolver nossa atividade. O primeiro, vamos vocês aí com o livro, vamos ler, todo mundo aí de casa, vocês também vão ler. Responda. Letra A. Por que Portugal decidiu explorar o Brasil? Porque Portugal queria conhecer o quê? Portugal queria expandir o quê? Vamos lá, a resposta da letra A. Para conhecer melhor a terra e descobrir suas riquezas. Para conhecer melhor a terra e descobrir suas riquezas. Lembra, pessoal? Vamos agora para a letra B. Se tiverem dúvida, volta também para ler o assunto que
que tem no início do assunto. A letra B. Em qual ano chegou ao Brasil a primeira expedição? Foi em que ano? Foi no ano de 1501, não foi, pessoal? Em 1501. Vamos para a letra C. Qual foi essa expedição? Como foi chamada a primeira expedição? Expedição exploradora, não foi? Letra C. Foi a expedição exploradora. E a letra D, vamos ver o que ela pergunta. Quem era que comandava essa expedição exploradora que foi no ano de 1501? Gaspar de Lemos, não foi isso? Deixa eu fazer esse Lemos, ok? Finalizamos o primeiro, agora vamos para o segundo. O segundo, iremos associar a primeira coluna de acordo com a segunda. De acordo com cada chefe das expedições, vamos responder o que se pede, associando. Primeira, número 1, está relacionado à primeira expedição exploradora. Número 2, segunda expedição exploradora. Número 3, expedições guarda-costas. E número 4, expedição colonizadora. Vamos saber quem foi seus. Vamos lá. Quem, na primeira expedição exploradora, ela foi governada por quem? Por Cristóvão Jacques, Gaspar de Lemos, Martim Afonso de Souza ou Gonçalves Coelho? Foi quem? Gaspar de Lemos. Se vocês observar, ele está aqui. Gaspar de Lemos. Ela foi chefiada a primeira expedição exploradora por Gaspar de Lemos, não foi isso? A segunda expedição exploradora, ela foi chefiada por quem? Gonçalo Coelho. Está lá na explicação. A segunda, ela foi chefiada por Gonçalo Coelho, que corresponde ao número 2. E expedições guarda-costa, foi quem? Chefiada por Cristóvão Jacques. Está lá também o nome dele falando que ele chefiou, lembra? E Martim Afonso de Souza, ele foi quem fez a colonização, que foi a expedição colonizadora. Entenderam? Se vocês não estão entendendo, volta, dá um play no vídeo, ou então volta a ler o assunto, que é ótimo, porque vocês vão praticar a leitura, né, quinto ano. Então, baseado nessa explicação, vocês vão continuar aí em casa, praticando com o livro de reforço. Vamos ver o que é que tem no praticando de reforço. Quais são as páginas 40 e 41? Vamos lá. Assunto, baseado com o assunto, as expedições. Use a legenda primeiro. Não esqueçam de colocar a data. Use a legenda de maneira correta. Letra A, para a expedição exploradora de 1501. Letra B, expedição exploradora de 1503. E letra C, expedição guarda-costas. Vocês têm a outra coluna para vocês colocarem a letra de acordo com cada expedição, comandada por Gonçalo Coelho, que é qual foi a expedição, organizada para evitar a retirada do pau-brasil, qual foi essa expedição, comandada por Cristóvão Jacques, viu que o Brasil era uma ilha e descobriu vários acidentes geográficos. Vocês têm a alternativa para colocar de acordo com cada uma expedição, não é isso? Pesquise e escreva o que foi o período pré-colonial, o que foi que aconteceu, quais foram as expedições, o que era que o Brasil, Portugal queria, descobrir o que no Brasil.
Vamos ler que está a resposta, vocês vão entender se tiverem dúvida. No terceiro, marque na loteria a resposta correta. Na letra A está um quadro onde tem várias expedições comandadas por Américo Vespucci, Gaspar de Leme, Pedro Álvares Cabral. De acordo com a expedição de 1501, vocês vão marcar qual foi. Na letra B, qual foi o produto brasileiro que despertou o interesse dos exploradores? Foi o petróleo? Foi o ouro? Foi o pau-brasil? Vocês vão marcar a alternativa que corresponde a este produto. Na letra C, quem fundou a vila de São Vicente? Foi Martim Afonso de Souza, Cristóvão Jacques, Dom Manuel, olha quem foi, e marca. Na D, qual expedição trouxe a semente da cana de açúcar? Foi Guarda Costa? Foi a de São Vicente? Foi a expedição colonizadora? Vejam aí, lendo. Na página 41, o quarto quesito, vocês vão assinalar. Os navegadores portugueses desenvolviam um intenso comércio com terras distantes. Qual a principal terra onde era feito esse comércio? A África, Portugal, Índia ou Espanha? No texto, no assunto, a gente falou sobre Espanha, a gente falou sobre África? Não foi, pessoal. Vamos analisar qual é a alternativa. Na quinta questão, o que aconteceu quando os portugueses estavam procurando atravessar o Oceano Atlântico? Muitas caravelas naufragaram, houve uma tempestade durante a viagem, não havia perigos na viagem ou acabaram chegando ao Brasil? Eles descobriram o Brasil como? Quando chegaram ao Brasil, eles deram até o nome de Índias, de Índias, porque achavam que estavam, vamos repensar, o sexto. O que os portugueses fizeram para chegar mais fácil às Índias? Levaram poucos tripulantes, investiram numa rota alternativa, viajaram com poucas caravelas ou compraram caravelas com motor? Eles investiram em quê? Para chegar até o Brasil. Vamos lá. Se você pudesse, o sétimo, se você pudesse ser um dos grandes navegadores da época das expedições por um dia, qual você seria? Por quê? Vocês vão ver qual dos navegadores que chefiou as expedições e vocês vão escolher um deles e dizer o porquê. Essa é uma resposta pessoal. Na oitava, da segunda coluna, a partir do nome indicado, escreva o objeto de cada expedição que veio ao Brasil. Primeira expedição, letra A. Primeira expedição explorada. Foi aonde? Foi no litoral, não foi isso? Expedição guarda-costa. Qual era o objetivo da expedição guarda-costa? O próprio nome já está dizendo. Guarda-costa, defender. Mas vocês vão ver qual é a resposta correta. Na letra C, expedição colonizadora. Colonizadora quer dizer o quê? Colonizar, povoar. Mas vejam qual é a resposta correta que vocês vão colocar para responder, tá certo? E a nona questão, vocês vão desembaralhar as letras e descobrir os nomes nobres de responsáveis pelo encerramento das capitanias hereditárias. Tem a nuvenzinha e vocês vão descobrir qual foi o nome. Dessa maneira, finalizamos nossa aula de história de hoje. Espero que vocês fiquem em casa, por mais vontade que vocês tenham de dar aquela voltinha, mas não pode, aguenta mais um pouquinho e fica em casa. Tchau e até amanhã.